dia, boa tarde, dependendo de onde você esteja. Hoje você vai acompanhar mais um momento da nossa leitura coletiva do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Ontem eu fiz a leitura do capítulo 1, agora vamos para o capítulo 2 e o capítulo 3. Então vai ser bem rápido, mas eu quero que vocês reflitam durante a leitura, que vocês façam anotações, para que posteriormente, quando nós finalizarmos essa leitura coletiva, nós possamos fazer a nossa resenha literária. E eu vou, claro que, colocar a minha opinião e fazer algumas análises a respeito do conteúdo desse romance que marca, o início do realismo no Brasil, e que foi publicado em 1881, mas que traz uma série de considerações importantes a respeito da sociedade do século XIX, sociedade burguesa do século XIX, suas aparências, vamos dizer assim, sua tentativa de tentar mostrar aquilo que não é através de atitudes e comportamentos egoístas e hipócritas. Tudo isso é colocado aqui no livro e muito mais do que isso, também tratando de questões políticas, nuances políticas que também são colocadas dentro do enredo, mas que a gente só vai analisar isso de uma maneira muito mais minuciosa após a finalização da nossa leitura coletiva. Então vamos lá? Então eu vou começar com o capítulo 2, que se chama O Emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passar na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volantim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, escondeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio, que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto, Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete, das lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, uma ideia que trouxe 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. Olá, Edileuza, seja bem-vinda. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de uns antigos textos de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Agora vamos para o capítulo 3. Lembram aí que ele fala sobre esse emplasto? Claro que tratando da questão de como ele se sentiria vaidoso sendo reconhecido só por ter o nome dele lá na caixinha do remédio, como ele gostaria de viver, de gozar essa glória de ser reconhecido.
E aí, no final desse capítulo, observem que ele coloca essa contraposição entre opiniões contrárias, que seria a do militar e a do cônego, e ele lança ao leitor essa ideia de que, qual é a sua opinião? O que é que você pensa? Seria melhor realmente se deleitar com as glórias ou você nega isso? Você acredita que isso não é tão importante assim? Então, é muito comum, e já desde o primeiro capítulo, desde ontem, a gente vê o quanto Machado de Assis ele trabalha com essa ideia, né, do narrador-personagem aqui que se comunica diretamente com o leitor e faz alusões ao seu, no caso do Brás Cubas aqui, ao seu próprio comportamento, mas pedindo essa opinião, pedindo para que esse leitor reflita a respeito desse comportamento por parte desse narrador-personagem. Então, ao mesmo tempo que o Brás Cubas ele se revela, ele se coloca como alguém que quer que você reflita, que analise, né, o próprio comportamento dele. É bem interessante essa reflexão e essa forma que ele usa aqui de interagir o tempo todo com o leitor. Ou seja, a gente percebe o quanto ler Memórias Póstumas de Brás Cubas não é uma leitura só linear no sentido de vou ler do início, meio e fim e sem interação. Ele busca, né, o tempo todo esse diálogo com o leitor. É bastante interessante, né, e movimenta, dá uma dinâmica a essa leitura. Agora vamos para o capítulo 3, que tem por título Genealogia. Vamos lá? Mas, já que falei nos meus 2 tios, deixem-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho licenciado, Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós. Dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro e talvez mau tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação, escapou à tanoaria nas asas de um calembur. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Revela notar que ele não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, onde morreu em 1592. Desculpa, gente, troquei aqui. Meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. E por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do capitão Mor, e foi então ele que imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo.
vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos. Acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Então, vocês têm aqui o capítulo 2 e o 3. Vejam que são capítulos bem curtos. São vários capítulos desse romance. Ele tem vários capítulos, mas são capítulos curtos. Bem interessante. A próxima leitura coletiva vai acontecer amanhã. Eu vou colocar sempre às 3 horas da tarde. Eu acho que fica bem interessante. E 10 horas da manhã no Brasil. E nós vamos ler os capítulos 4 e 5. Amanhã, capítulo 4, a ideia fixa. E o capítulo 5, em que aparece a orelha de uma senhora. Vamos juntos na leitura e vamos descobrir um pouco mais sobre Memórias Póstumas Brás Cubas, do nosso ilustre escritor brasileiro, Machado de Assis. Até amanhã. Beijo!